E aí, pessoal da tribo? Na Lightning Network, liquidez é a capacidade que um node tem de enviar e receber pagamento através de seus canais conectados a ele. Basicamente, se você tem liquidez, você pode movimentar dinheiro na rede de forma suave, seja para enviar pagamentos a outros nodes ou para receber pagamentos deles. Imagine cada canal de pagamento como uma via de mão dupla, onde você pode enviar e receber dinheiro. Ter liquidez entrante significa que há crédito disponível em seu canal para receber pagamentos. Por outro lado, ter liquidez de saída significa que você tem fundos suficientes para enviar pagamentos. Manter o equilíbrio saudável de liquidez é crucial. É como garantir que você tem dinheiro suficiente no banco para pagar suas contas e também para receber pagamentos de outras pessoas. Se você ficar sem liquidez, pode encontrar dificuldades para enviar ou receber pagamentos na rede. Por isso, gerenciar a liquidez é uma parte importante da operação de um node Lightning. Isso envolve monitorar e ajustar constantemente a distribuição de fundos entre os canais para garantir que você sempre tenha liquidez suficiente para participar plenamente da rede. Para obter liquidez em um node Lightning, você pode fazer algumas coisas. Primeiro, você pode abrir canais de pagamento com outros nodes na rede, o que bloqueia uma certa quantia de Bitcoin para enviar e receber pagamentos. Receber pagamentos de outros nodes aumenta essa liquidez entrante, permitindo que você envie pagamentos maiores. Além disso, ao enviar pagamento para outros nodes, você libera liquidez de saída em seus próprios canais, ajudando a equilibrar sua liquidez. Recarregar canais periodicamente e usar serviços de roteamento podem otimizar ainda mais sua liquidez. Alguns serviços também oferecem pools de liquidez compartilhada, onde você pode contribuir com seus fundos e receber taxas em troca. No geral, é encontrar um equilíbrio entre abrir canais, receber e enviar pagamento, e explorar diferentes maneiras de maximizar sua liquidez na rede. Então, vamos lá para o vídeo. Vamos ver as formas de você ter liquidez no seu node para poder movimentar os seus satoshis. Então a primeira delas aí é comprar um canal, por exemplo, com a Dizzy. Ele vende o canal, ou seja, ele irá abrir com você um canal pelo valor que você propuser a pagar pelas taxas. Então no exemplo nós vamos aí comprar um canal. Nós vamos sempre utilizar o valor de 2 milhões de satoshi, que seria 0,02 BTC, para poder no final a gente apresentar aí uma tabelinha de quanto você vai gastar em taxas para fazer essas transações. Ajuste então o valor aí de taxas on-chain para a que está sendo negociada no momento. Você vê isso acessando o site da mempool.space. Então, atualmente está em 33 sites por VByte. Colocamos aí o endereço do seu node. E vocês estão vendo que daria um total de 16.400 sats para a Dizzy abrir um canal com você. Então, basta dar o confirme. Ele vai gerar uma invoice para você pagar e ele poder abrir o canal. Um outro método é esse que se chama do swap. Então, o que seria o swap? Você já tem um canal estabelecido com uma liquidez de saída, então você vai enviar por esse canal uma determinada quantia, no caso aí 2 milhões de satoshis, para a Dizzy. E ele irá retornar esse valor on-chain para você. Então sairá da rede Lightning e voltará para a primeira camada, para a sua carteira. Com isso você pode abrir novamente um outro canal com esse valor ou com o que você tiver ainda sobrando na carteira.
Então repare que aí você vai pagar uma taxa de 16.600 e mais a taxa on-chain, que estaria dando por volta de 4.000 e poucos satoshis. É bom ficar atento com isso. No primeiro caso você não precisou pagar porque ele já está embutido essa taxa, mas aí você vai arcar com essa taxa. Um outro método a gente chama do loopout, ou seja, você vai utilizar um canal da Loop utilizando o Lightning Terminal. Então eu vou ali em Loop, eu escolho os canais que tem mais liquidez, você pode escolher mais de um. Então eu clico em Loop, escolho Loopout, ou seja, você vai tirar desses canais um determinado valor e voltar para você on-chain. Então coloque aí a mesma coisa, 2 milhões de satoshis. Eu sempre costumo colocar um pouquinho a mais. Então, clicando em Next, ali você vai pagar 14.500 satoshis de taxa, mais a taxa on-chain também, que é 4.000 e pouco. Uma outra maneira agora, utilizando a exchange da Bolt. Então a gente usa o aplicativo do Ride the Lightning. Então ele já tem ali serviço, você clica em Bolts e aí você também pode fazer um swap ou swap out, tirar de um canal e enviar para, no caso, a Bolts, que voltará esse valor on-chain para você. Então você colocaria o valor. Nessa aplicação especificamente, você não consegue ver as taxas. É um problema, porque você só vai ver depois que ele começar a gerar a transação. Mas vocês vão ver que eu vou para o site web deles, que tem como você fazer uma estimativa. Então está aí o site web da Bolt. Você pode fazer a transação por aí também. Sendo que aí você vai ter que colocar um endereço Bitcoin. Lá na aplicação não, já é tudo gerado automaticamente. Então vocês viram valores ali que deu. 13.000 e 10.000 de taxas. Um outro método agora, comprando um canal lá da Ambos, na Magma, que realmente é um dos locais meio caros, né, que tem para você abrir liquidez. Mas de vez em quando aparecem promoções aí, porque esse valor são indivíduos que estão vendendo essa liquidez. Então, muitas vezes você consegue uma boa oferta por ali. Então, vamos esse exemplo de abertura de canal com esse site, o Gspot. Então, sairá no mínimo ali 41.400 SAT. E reparem bem, sempre tem a duração. Quanto mais tempo aberto, mais será cobrado. Se vocês não devem ter reparado na Dizzy, mas ele garante somente 30 dias de canais abertos. Se ele vê que a coisa está dando lucro, ele mantém aberto. Mesma coisa o da Magma. Naquilo bateu os dias, vão fechar. Se estiver dando lucro para ambas as partes, se mantém o canal aberto. Então está aí, o custo total 41.431 SATs. Foi um dos mais caros até agora que a gente utilizou para abrir canal, né, nesses exemplos. Bom, vamos ver agora usando a Liquid Network. Nós temos até alguns vídeos já no nosso canal explicando como é que você faz transação na Liquid. Olhe no card aí para poder aprender. Então vocês vão ver que eu vou colocar aí um valor de 4 milhões só para vocês verem as taxas desse serviço. Então 4 milhões dá 10.428 satoshis. Vou dividir pela metade agora, vocês vão ver que também irá dividir. Então, por que eu estou mostrando isso? Que você pode ir enviando aos poucos, mas quando você for sacar da rede Liquid, é preferível você sacar
um valor maior, porque a taxa ela não varia pela a quantidade que você vai sacar. Então vou passar aquela invoice para poder fazer o pagamento. Bom, então depois de um pouquinho enrolado aí para passar essa invoice, vamos agora fazer o envio. Eu colo aqui a invoice, você já tem também um vídeo da gente mostrando essa transação. Coloquei um máximo de taxas que eu vou pagar, que vocês vão ver qual vai ser o valor, e vou escolher um canal específico, ou seja, o que eu tenho mais liquidez ali de saída para eu dar uma esvaziada nele. Então você pode fazer isso para cada canal, né? No Loopout não, você pode escolher um grupo e aí tentar fazer ao mesmo tempo. Tem vezes que a transação não dá certo. Ou seja, a gente vai tentar passar esse valor, é um valor alto, e tem vezes que o canal não tem liquidez na outra ponta. E você já repara ali que está sendo enviado isso aí para Exchange Bolt. Ou seja, a Liquid é a que está usando a Bolt para fazer as transações. Então, ó, esse aí passou o pagamento e paguei 3 satoshis de taxas. Foi bem baratinho. Então tá aí o total para vocês verem que fechou os 2 milhões. Ou seja, chegou na minha carteira menos. Ele já debitou as taxas que tinham que ser pagas. Então esse foi o que a gente chama do peg-in, né, que a gente fez via Light. Então agora vamos fazer o peg-out, que é tirar da rede Liquid e mandar de volta para o Node. Agora ele vai vir o que? On-chain. Então eu coloco aí o valor, vocês estão vendo embaixo que já está meu endereço de Bitcoin da carteira, para onde eu vou receber. Repare que aquela taxa de 11 centavos de dólar é para qualquer quantia que você enviar, por enquanto não está variando. Então fiz o envio da Liquid para o serviço do SideSwap. Então, quando ele receber essa transação, ele automaticamente vai mandar esse valor on-chain. Ele detectou a transação, detectou na rede Liquid, vai demorar um tempo. Aí quando a Liquid passar essa transação, agora vocês estão vendo a transação já na primeira camada. Então aqui dos 2 milhões que eu enviei, ele já está descontando ali tanto a taxa, né, da on-chain, como o que foi descontado pelo próprio SideSwap. Então tudo tem um custo. Vamos ver então o nosso comparativo de taxas. Então aí, comprando com a Dizzy, deu um total de 16.400 para abrir um canal, né? Comprando um canal. Fazendo swap, aí o valor já aumenta um pouco por causa das taxas on-chain. Loopout ficou ali em 19 mil. Um swap com a Bolt, 23 mil. O mais caro, como viram, foi a Magma. E o peg-in peg-out com a Liquid ficou ali por 13.922. Então, isso aí não é sempre. Você vai ter que checar cada vez que você fizer as suas transações. Ou seja, é pesquisa de preço para pagar o menor valor. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e volte sempre. Um grande abraço a todos.